A imensidão da mansão dos Monteiro, situada no coração do bairro mais nobre e exclusivo de São Paulo, sempre pareceu um reflexo da ambição desmedida do seu proprietário. O mármore italiano frio e impecável, sob os pés de Isadora, contrastava cruelmente com o calor humano que ela sempre tentou cultivar naquelas paredes impessoais. Os lustres de cristal cintilavam com uma luz artificial e arrogante, zombando da escuridão que agora devorava a alma da mulher. Ela caminhava lentamente pelos corredores silenciosos, sentindo o peso de cada ano dedicado a um homem que, agora, não passava de um estranho cruel. Mateus estava de pé no centro da sala de estar suntuosa, segurando um copo de uísque envelhecido que custava mais do que o salário anual de muitos trabalhadores da sua construtora. O seu olhar, antes cheio de paixão e cumplicidade, agora transbordava uma impaciência gelada e uma superioridade irritante. Ao lado dele, repousava um envelope pardo contendo os papéis do divórcio. O golpe final em um casamento construído sobre sacrifícios invisíveis. Isadora observava a cena com uma clareza dolorosa, percebendo que a riqueza havia corroído os alicerces morais do homem que ela um dia amou profundamente. A presença invisível de Valéria, a jovem modelo que se tornara a nova obsessão do milionário, pairava um ar pesado e sufocante daquele ambiente luxuoso. O perfume adocicado e vulgar da amante ainda parecia impregnado nos estofados de veludo importado. Uma lembrança constante da traição descarada de Mateus. Isadora recusou-se a chorar na frente daquele homem que havia vendido a própria alma em troca de aplausos vazios e prazeres efêmeros da alta sociedade paulistana. Ela respirou fundo, buscando força na sua fé inabalável em Deus, a única âncora que a impedia de afundar naquele abismo, sem dizer uma única palavra em sua própria defesa. Isadora assinou os documentos frios e burocráticos que apagavam legalmente a sua existência da vida daquele magnata. Ela abdicou de absolutamente tudo, das contas bancárias recheadas, das propriedades espalhadas pelo mundo e das ações da empresa que ela ajudou a erguer do zero. Para Mateus, essa atitude era uma prova da insignificância e da submissão da esposa rejeitada. Para Isadora, no entanto, era o ato supremo de libertação de um império de mentiras e uma recusa absoluta em sujar as mãos com dinheiro manchado de deslealdade. No andar de cima, o pequeno Lucas, com os seus tenros 7 anos de idade, dormia um sono agitado e interrompido por tosses secas e preocupantes. A asma do menino sempre foi uma fonte de angústia constante para a mãe, exigindo cuidados extremos e noites em claro. Isadora subiu as escadas com a leveza de um fantasma, o coração apertado pela dor de arrancar o filho da única realidade que ele conhecia. Ela arrumou uma mala modesta, colocando apenas as roupas essenciais e os medicamentos do garoto, deixando para trás os brinquedos caros e inúteis. Quando ela desceu as escadas de volta à sala, segurando a mãozinha frágil de Lucas, Mateus sequer teve a decência de desviar o olhar do seu telefone celular. Ele estava ocupado demais, organizando a próxima viagem internacional com Valéria, para perceber a magnitude do que estava perdendo naquele exato momento. A chuva começava a cair torrencialmente lá fora. Uma tempestade típica do final de tarde em São Paulo. Como se os céus chorassem a tragédia daquela família despedaçada. Isadora abriu a imensa porta de madeira maciça, enfrentando o vento frio e impiedoso da rua escura. O som da porta se fechando atrás de Isadora, e Lucas ecoou pelo salão principal da mansão como o badalar fúnebre de um sino anunciando o fim. Mateus sentiu um calafrio momentâneo percorrer a sua espinha. Uma sensação bizarra de vazio que ele rapidamente tentou afogar com outro gole generoso de uísque. Ele convenceu a si mesmo de que estava finalmente livre das amarras de um casamento monótono e de uma esposa que não acompanhava o seu ritmo acelerado. A arrogância o cegava para o fato de que havia acabado de expulsar o seu único refúgio. Enquanto a porta se fechava, Isadora abraçou o filho com força, protegendo-o da chuva sob o seu casaco simples e já bastante desgastado pelo tempo. Ela não tinha um destino luxuoso à sua espera. Não possuía motorista particular, nem conta bancária,
para bancar hotéis extravagantes na capital. O seu único caminho era retornar às suas raízes humildes. A periferia negligenciada onde as luzes da cidade grande mal conseguiam alcançar. O trajeto de ônibus na madrugada fria seria o primeiro passo de uma jornada longa e dolorosa em direção à sua própria reconstrução e dignidade humana. As ruas alagadas da metrópole refletiam as luzes tristes dos postes e os faróis dos carros apressados que passavam espirrando água suja pelas calçadas quebradas. Lucas tremia de frio e de medo, apertando o rostinho pálido contra o peito da mãe, buscando um calor que ela lutava desesperadamente para fornecer. Isadora murmurava orações baixinho, pedindo a Deus que protegesse o seu filho e lhe concedesse a sabedoria necessária para enfrentar a tempestade que apenas começava. A cada quilômetro percorrido para longe dos jardins, a realidade dura da vida sem privilégios batia com mais força na sua mente. Mateus, afundado no sofá macio da sua sala, perfeitamente decorada por arquitetos renomados, ligou a televisão para abafar o silêncio repentino e opressivo da casa vazia. A imagem de Valéria sorrindo numa capa de revista de fofocas não lhe trouxe o conforto imediato que ele havia antecipado com tanta ganância. Em vez disso, uma inquietação silenciosa e inexplicável começou a se instalar no canto escuro do seu pensamento. Uma semente maldita de dúvida plantada pelo orgulho. O milionário adormeceu ali mesmo, embriagado pelo álcool e pela própria vaidade, ignorando completamente o buraco negro crescendo na sua alma. O ônibus parou com um solavanco brusco num bairro periférico, onde o asfalto cedia lugar à terra batida e as mansões se transformavam em casebres frágeis. Isadora desceu segurando firmemente a mala e a mão do menino adormecido, sentindo o cheiro familiar de chuva na terra e fumaça de lenha. Uma vizinha antiga, Dona Cida, abriu a porta de madeira desgastada da sua pequena casa, oferecendo abrigo e um olhar repleto de compaixão silenciosa à amiga retornada. Ali, longe do luxo tóxico de Mateus, a mulher traída sentiu que finalmente poderia respirar e curar as suas feridas. A noite avançava lentamente, carregando consigo o peso das decisões irreparáveis e o eco de palavras cruéis que nunca poderiam ser completamente apagadas ou esquecidas. Isadora deitou Lucas numa cama improvisada no chão do quarto minúsculo, cobrindo o menino com uma manta modesta que cheirava a lavanda barata e a saudade. Ela ajoelhou-se ao lado dele, unindo as mãos cansadas numa prece fervorosa e banhada em lágrimas silenciosas que purificavam a sua alma machucada e exausta. A verdadeira batalha pela sobrevivência e pela dignidade de ambos estava prestes a começar assim que o sol nascesse novamente. Do outro lado da cidade, o dia amanheceu cinzento e indiferente à tragédia emocional que havia se desenrolado nas últimas 12 horas sob o teto daquela mansão. Mateus despertou com uma dor de cabeça latejante e uma boca seca, encontrando o lado da cama de Isadora vazio e perfeitamente intocado desde o dia anterior. A ausência do cheiro do café fresco e da voz suave da mulher criando o filho era um grito ensurdecedor que ele preferiu ignorar prontamente. Ele pegou o celular para ligar para a amante, determinado a afogar qualquer arrependimento na superficialidade do novo relacionamento. O silêncio do café da manhã, solitário, foi quebrado pela chegada abrupta de Valéria, que invadiu a mansão carregando sacolas de grifes internacionais caríssimas nas mãos perfeitamente manicuradas. Ela jogou as compras sobre a mesa de jantar de mogno maciço, sorrindo com uma falsidade brilhante que Mateus, na sua cegueira voluntária, confundia com amor verdadeiro e paixão ardente. A jovem modelo não perguntou sobre Isadora ou sobre o pequeno Lucas, demonstrando um egoísmo cruel e uma indiferença glacial aos sentimentos alheios. O milionário forçou um sorriso, tentando convencer a si mesmo de que aquela era a vida perfeita. Enquanto Valéria desfilava pela sala exibindo vestidos e joias, a mente de Mateus vagava involuntariamente para o olhar gélido de Isadora no momento exato em que assinou o divórcio. Não houve lágrimas, gritos ou súplicas humilhantes, apenas uma aceitação silenciosa e uma dignidade
que agora começava a incomodar profundamente o ego inflado do magnata das grandes construções. Ele tentou afastar esses pensamentos intrusivos, focando nas pernas torneadas da amante. Mas a imagem da ex-mulher permanecia gravada a fogo na sua retina cansada. O preço da sua ambição desmedida começava a ser cobrado na moeda da mais profunda insegurança emocional, bem longe daquela falsa bolha de felicidade. Isadora enfrentava a dura realidade do desemprego e da falta de recursos numa economia severa e implacável com as mães solteiras. Ela passava os dias caminhando pelas ruas de paralelepípedos do bairro humilde, entregando currículos em pequenos comércios e padarias, buscando qualquer oportunidade de trabalho honesto e digno. O cansaço físico era imenso, mas a força motriz de ver o filho bem alimentado e medicado a impulsionava a continuar lutando contra todas as adversidades diárias. A fé em Deus permanecia inabalável, servindo como o seu escudo invisível contra o desespero absoluto. A tosse persistente de Lucas era o alarme constante que lembrava Isadora da gravidade da situação em que se encontravam. Longe dos planos de saúde sofisticados e dos médicos caros, a poluição intensa da capital paulista e a umidade do casebre de Dona Cida castigavam os pulmões frágeis do menino, exigindo cuidados triplicados e noites intermináveis em vigília silenciosa. Isadora usava o pouco dinheiro que restava da sua poupança pessoal para comprar os xaropes e as bombinhas de asma na farmácia local. Cada centavo era contado com uma precisão matemática nascida da necessidade extrema e do amor maternal incondicional. A vida na favela pulsava com um ritmo próprio, uma sinfonia caótica de sobrevivência, solidariedade comunitária e perigos ocultos nas vielas estreitas e mal iluminadas daquela vasta periferia. Isadora rapidamente se reconectou com aquela realidade crua e autêntica que havia deixado para trás há muitos anos, encontrando apoio nas mulheres fortes que dividiam as mesmas dores diárias. Ela percebeu que, apesar da pobreza material evidente, havia uma riqueza espiritual e uma empatia profunda naquelas pessoas que o dinheiro de Mateus jamais poderia comprar. A dor da rejeição começava a dar lugar a uma nova e poderosa perspectiva de vida. Na construtora, Mateus enfrentava a sua primeira grande crise corporativa desde a saída de Isadora. A mente brilhante e estratégica que operava silenciosamente nos bastidores do seu vasto império. Um contrato milionário estava prestes a ruir devido a falhas grotescas na negociação com fornecedores. Detalhes minuciosos que a sua ex-mulher costumava gerenciar com uma precisão absoluta e cirúrgica. Ele gritava com os diretores na sala de reuniões envidraçada, transferindo a própria incompetência recém-descoberta para os subordinados aterrorizados com a sua ira implacável. A ilusão de que ele havia construído tudo sozinho desmoronava rapidamente perante os primeiros grandes obstáculos. A noite caía sobre São Paulo, cobrindo a cidade com um manto escuro que igualava momentaneamente as mansões suntuosas dos jardins e os barracos precários das encostas perigosas. Isadora abraçava Lucas, lendo uma história infantil à luz fraca de uma lâmpada solitária, encontrando a verdadeira paz na respiração calma do filho e na sua consciência absolutamente tranquila. Mateus, por outro lado, estava num restaurante luxuoso com Valéria, cercado de bajuladores profissionais, mas sentindo-se a criatura mais solitária e vazia de todo o planeta. A roda do destino girava silenciosamente, preparando o terreno para as lições severas que estavam por vir. A alvorada na periferia de São Paulo possuía uma beleza áspera e poética que apenas os corações calejados pelo sofrimento diário conseguiam verdadeiramente apreciar e compreender com profundidade. Isadora acordava antes mesmo do sol despontar no horizonte cinzento, sentindo o ar frio e úmido da madrugada invadir as frestas da janela de madeira desgastada pelo tempo implacável. Ela ajoelhava-se no chão frio de cimento batido, unindo as mãos desgastadas numa prece fervorosa e silenciosa diante de uma pequena imagem de gesso de Nossa Senhora Aparecida. A sua fé inabalável era o único alimento para a alma cansada e ferida.
O som rítmico e assustador da respiração ofegante de Lucas cortava o silêncio do pequeno quarto compartilhado, lembrando a mãe da urgência e da gravidade da sua nova realidade financeira. Isadora passava a mão suavemente pelos cabelos rebeldes do filho adormecido, beijando a sua testa quente com uma ternura infinita que mascarava a sua angústia esmagadora e constante. Ela preparava rapidamente um café ralo e um pão amanhecido, o único desjejum possível, com os parcos recursos que ainda lhe restavam na carteira surrada. O seu instinto materno feroz e protetor falava mais alto do que qualquer humilhação mundana ou necessidade própria. A rotina exaustiva começava pontualmente às 6 da manhã, quando Isadora assumia o posto de faxineira num pequeno restaurante popular, localizado no centro caótico e barulhento daquela metrópole implacável. As mãos antes acostumadas a assinar contratos milionários agora esfregavam o chão engordurado da cozinha industrial, suportando calos e queimaduras sem emitir um único lamento ou reclamação de cansaço. Ela engolia o próprio orgulho em cada gota de suor derramada, focando o pensamento unicamente no frasco de remédio caro que precisava comprar na farmácia no final do dia. O amor incondicional pelo filho transformava cada sacrifício físico numa vitória espiritual silenciosa. Enquanto Isadora lutava bravamente pela sobrevivência básica na base invisível da pirâmide social brasileira, Mateus despertava numa suíte presidencial de um hotel de luxo, cercado por garrafas vazias e decadência. A luz forte do sol da manhã invadia o quarto através das cortinas entreabertas, ferindo os olhos do milionário e agravando a sua ressaca física e moral insuportável. Valéria dormia profundamente ao seu lado, alheia ao desconforto do amante, com a maquiagem borrada e uma expressão de tédio crônico cravada no seu rosto jovem e artificialmente perfeito. O contraste entre as duas vidas não poderia ser mais brutal e deprimente. Mateus tentou ignorar a dor de cabeça latejante e caminhou até a varanda espelhada, observando o trânsito caótico e formigueiro de pessoas lá embaixo, sentindo-se um Deus intocável e superior. Ele discou rapidamente para a sua secretária executiva, exigindo relatórios de lucros e cobrando resultados impossíveis de uma equipe que trabalhava sob um estresse psicológico e constante terror corporativo. A sua tentativa patética de exercer poder e controle no ambiente de negócios era uma resposta direta à impotência emocional que sentia na sua vida pessoal desmoronada. A fortuna e o status social serviam apenas como curativos temporários para hemorragias profundas. Valéria finalmente despertou do seu sono de beleza prolongado, espreguiçando-se com a preguiça habitual e exigindo imediatamente um café da manhã extravagante, servido no conforto daquela cama king size. A modelo não demonstrava nenhum interesse real pelos negócios complexos de Mateus ou pelas suas preocupações mundanas, perguntando apenas sobre o limite estourado do cartão de crédito internacional e as próximas férias na Europa. O magnata, preso na armadilha da própria vaidade masculina e da crise de meia-idade, assentia com a cabeça, comprando o afeto ilusório da jovem com transferências bancárias generosas e joias brilhantes de grife francesa. No restaurante simples, o cheiro forte de alho e cebola frita impregnava as roupas baratas de Isadora, mas ela continuava o seu trabalho metódico com uma dignidade impressionante e silenciosa. O dono do estabelecimento, seu Joaquim, um imigrante português de coração generoso, observava a dedicação extrema daquela mulher misteriosa que havia batido à sua porta pedindo uma chance desesperada. Ele ofereceu-lhe um prato farto de comida quente no intervalo, notando a forma rápida e quase envergonhada como ela dividia a porção pela metade para levar ao filho faminto em casa. A solidariedade dos humildes era um bálsamo para a alma. Ao final do expediente exaustivo, Isadora caminhou apressadamente pelas calçadas esburacadas em direção à pequena farmácia do bairro, contando as notas amassadas e as moedas no fundo da sua bolsa. O farmacêutico, conhecendo a situação delicada do menino asmático, ofereceu um pequeno desconto solidário no xarope essencial, um gesto de compaixão que arrancou lágrimas discretas de gratidão dos olhos cansados da mãe batalhadora.
Cada frasco de remédio comprado com suor honesto representava um troféu monumental na sua guerra diária contra a miséria iminente e a doença ameaçadora. A vitória daquele dia estava garantida, mas a guerra continuava sem trégua. A chegada de Isadora ao humilde barraco iluminava momentaneamente os olhos tristes do pequeno Lucas, que esperava ansiosamente pela mãe, sentado num velho caixote de madeira reciclada próximo à janela. Ela abraçava o menino com força, inalando o seu cheiro puro de infância, enquanto administrava cuidadosamente a dosagem exata do xarope salvador que acalmaria os seus pulmões inflamados e doloridos. O sorriso frágil de Lucas, aliviado do peso da tosse seca, era a única recompensa que Isadora precisava para esquecer as humilhações sofridas e encontrar motivação divina para enfrentar o dia seguinte. Aquele amor genuíno era o seu maior tesouro. Durante a noite silenciosa, enquanto o bairro periférico dormia sob um céu sem estrelas visíveis, Isadora começava a colocar em prática um plano humilde de independência financeira e libertação completa. Usando o pequeno forno a gás da vizinha solidária, ela preparava receitas antigas de bolos caseiros e pães doces da sua terra natal na Bahia, repletos de memórias afetivas e temperos secretos. O aroma doce da baunilha e da canela espalhava-se pela viela escura, contrastando com o cheiro opressivo de esgoto aberto que castigava os moradores daquela comunidade esquecida pelo poder público. O trabalho árduo era a sua terapia. Mateus, por sua vez, encontrava-se afundado numa poltrona de couro num clube noturno exclusivo para a elite financeira da cidade, cercado por música eletrônica ensurdecedora e conversas fúteis e vazias. Os seus colegas empresários brindavam ruidosamente a contratos superfaturados e vitórias judiciais duvidosas, enquanto Valéria dançava no centro da pista, exibindo o corpo esculpido para quem quisesse aplaudir a sua vaidade infinita, apesar da multidão ao seu redor e do champanhe caríssimo fluindo livremente. O milionário sentia um frio cortante na alma, uma ausência dolorosa da paz verdadeira que a sua ex-mulher costumava proporcionar ao lar. O olhar de Mateus fixou-se vagamente num casal mais velho que jantava silenciosamente numa mesa isolada, rindo de forma contida e trocando olhares de pura cumplicidade e afeto duradouro. Inevitavelmente, a memória cruel trouxe à tona as noites tranquilas em que ele e Isadora planejavam o futuro da construtora na varanda de casa, tomando vinho barato sob as estrelas antes da riqueza corromper tudo. Ele tentou focar nas curvas provocantes de Valéria para espantar os fantasmas do passado, mas a superficialidade gritante da amante agora lhe causava uma repulsa silenciosa e um profundo sentimento de erro irreparável. Na manhã seguinte, Isadora acordou com o canto dos galos perdidos na favela, carregando uma cesta pesada de palha repleta de fatias de bolos frescos e perfeitamente embalados com extremo capricho. Ela caminhava até a entrada da estação de metrô mais próxima, oferecendo seus doces com um sorriso genuíno e uma simpatia cativante aos trabalhadores apressados que iniciavam as suas jornadas exaustivas. A qualidade impressionante do produto, aliada à sua postura humilde e honesta, rapidamente conquistou uma clientela fiel e solidária naquelas manhãs frias e impiedosas. Os primeiros trocados a mais representavam um fio de esperança vibrante. Contudo, a frágil estabilidade daquela família foi brutalmente abalada quando a temperatura despencou drasticamente durante uma frente fria atípica, intensificando as crises respiratórias de Lucas a um nível extremamente perigoso. O peito do menino chiava como um motor quebrado, e a sua pele, antes pálida, ganhava um tom assustadoramente arroxeado pela terrível falta de oxigênio nos pulmões minúsculos e inflamados. Isadora segurou o filho nos braços, em pânico silencioso, aplicando as bombinhas de resgate com as mãos trêmulas, enquanto orava fervorosamente para que a crise passasse sem a necessidade de um hospital público lotado e decadente. A tentação desesperada de pegar o telefone emprestado e ligar para Mateus, implorando por ajuda financeira, cruzou a mente de Isadora como um relâmpago doloroso de humilhação e derrota pessoal.
No entanto, ela lembrou-se vividamente do olhar gélido do ex-marido no momento da assinatura do divórcio, da sua indiferença cruel e da escolha consciente que ele fizera ao abandoná-los pela amante interesseira. Ela cerrou os dentes com força, jurando a si mesma que o seu filho não seria usado como uma moeda de troca emocional ou um peso para o pai, que deliberadamente os havia rejeitado sem piedade. A solidariedade da favela manifestou-se na sua forma mais pura, quando as vizinhas perceberam o desespero da mãe solitária e invadiram o pequeno barraco com chás de ervas e simpatias antigas. Dona Cida, com a sabedoria adquirida por anos de sofrimento, trouxe um inalador antigo e algumas gotas de eucalipto, ajudando a abrir as vias respiratórias do menino exausto com vapor quente e orações rezadas em uníssono. A união daquelas mulheres marginalizadas criou uma rede de apoio invisível e poderosa, salvando a vida de Lucas com recursos parcos e um excesso de amor e empatia genuína. Na mesma noite chuvosa em que Lucas lutava para respirar, a cobertura luxuosa de Mateus foi o palco principal de uma discussão patética e histérica, impulsionada puramente por razões mesquinhas. Valéria gritava furiosamente, atirando objetos de decoração caríssimos contra a parede espelhada, revoltada com a recusa do empresário em patrocinar uma viagem repentina de compras fúteis a Dubai com as suas amigas interesseiras. Mateus observava o ataque de fúria da amante com um olhar cansado e apático, questionando-se mentalmente como havia trocado a paz divina do seu antigo lar por aquele inferno estridente e superficial. A tensão não se limitava apenas ao seu desastroso relacionamento amoroso. A construtora também começava a demonstrar os primeiros e aterradores sinais de que o império imobiliário não era indestrutível. Rumores de corrupção envolvendo parceiros antigos vazaram para a imprensa especializada, provocando uma queda vertiginosa nas ações da empresa e afastando os investidores conservadores assustados com a iminente instabilidade financeira e jurídica. Sem a visão cautelosa e a inteligência emocional de Isadora para guiar os seus instintos agressivos no mercado de capitais, Mateus sentia-se como um marinheiro inexperiente navegando cegamente em direção a um furacão mortal. Com a melhora gradual e milagrosa do pequeno Lucas, Isadora canalizou todo o seu alívio maternal e a sua energia renovada para expandir modestamente o seu recém-descoberto talento na culinária artesanal. Ela negociou um espaço minúsculo e improvisado na frente da borracharia do bairro, instalando uma mesa de madeira velha, porém impecavelmente limpa, coberta com uma toalha de renda branca trazida da Bahia. Os moradores locais, antes acostumados a consumir produtos industrializados de péssima qualidade, renderam-se rapidamente ao sabor nostálgico dos bolos e pães que traziam o gosto inconfundível de comida feita com dedicação e amor verdadeiro. No final de cada semana exaustiva, Isadora sentava-se no chão do seu quarto, iluminado por uma lâmpada fraca, e contava as moedas e notas amassadas com uma satisfação silenciosa e profunda. Aquele dinheiro suado não pagaria as roupas de grife ou as viagens internacionais do seu passado luxuoso, mas era o suficiente para garantir o aluguel atrasado, a comida no prato e os remédios essenciais do filho. Ela estava, tijolo por tijolo de farinha e açúcar, reconstruindo a sua dignidade estilhaçada e provando a si mesma que a sua força interior era infinitamente superior a qualquer conta bancária milionária. Isolado na sala de reuniões fria, após um longo dia de perdas financeiras e desentendimentos corporativos, Mateus abriu a gaveta trancada da sua mesa executiva e retirou uma fotografia antiga e escondida. A imagem mostrava Isadora sorrindo genuinamente durante as primeiras férias do casal na praia, segurando um Lucas ainda bebê, com os olhos brilhando de esperança no futuro que construíam arduamente lado a lado. Uma lágrima solitária e indesejada escorreu pelo rosto endurecido do empresário, marcando o início de um arrependimento corrosivo que começava a devorar a sua alma orgulhosa de dentro para fora. A noite abraçava a favela com o seu manto protetor, quando Isadora, com os músculos doloridos,
mas o espírito incrivelmente leve e pacificado. Ajoelhou-se mais uma vez diante da sua singela imagem religiosa. Ela não pediu riqueza material, vingança divina contra o ex-marido cruel ou uma vida livre de obstáculos. Implorou apenas por saúde contínua para o filho e força física para suportar o trabalho pesado do dia seguinte. A justiça de Deus atuava silenciosamente nos bastidores do universo, recompensando a fé dos justos e preparando a tempestade implacável que em breve atingiria o castelo de areia dos arrogantes. O amanhecer, na luxuosa cobertura de Mateus, não trazia mais o frescor das novas conquistas, mas sim o peso insuportável de uma rotina vazia e superficial. Valéria passava as manhãs inteiras trancada em clínicas de estética caríssimas ou afundada em catálogos de grifes europeias, completamente alheia aos problemas reais que cercavam o império do construtor. A sua voz estridente e exigente ecoava pelos corredores de mármore importado, cobrando atenção constante e presentes extravagantes para preencher o vazio da sua própria existência. A beleza estonteante da modelo, outrora inebriante, agora parecia apenas uma máscara fria e assustadoramente oca. O empresário observava a amante do outro lado da imensa mesa de jantar de cristal, sentindo uma estranha repulsa crescer silenciosamente no fundo do seu peito apertado e confuso. Ele havia destruído um casamento de quase uma década, quebrado promessas sagradas feitas diante do altar de Deus, apenas para se aprisionar voluntariamente numa gaiola de ouro adornada com futilidades. Cada risada falsa de Valéria e cada exigência financeira fútil agiam como lâminas afiadas, cortando a ilusão de juventude prolongada e liberdade absoluta que ele havia buscado tão desesperadamente. O preço da sua traição estava ficando insustentavelmente alto. Na sede da construtora, o cenário era de pânico generalizado e absoluto desespero corporativo diante das quedas sucessivas nas ações, sem a meticulosa revisão de contratos que Isadora realizava secretamente durante as madrugadas. Erros jurídicos amadores começaram a minar a credibilidade da empresa perante os investidores mais tradicionais. Mateus, acostumado a colher os louros das negociações, enquanto a ex-mulher organizava as bases sólidas, agora se via completamente afogado num mar de burocracias e processos judiciais iminentes. A arrogância do milionário cedia lugar a um terror paralisante ao perceber a própria incompetência gerencial sem o seu braço direito. A ausência da intuição aguçada de Isadora era um fantasma que assombrava cada reunião do conselho administrativo daquela gigantesca construtora paulistana. Ela possuía o dom raro de ler as entrelinhas dos acordos complexos e de acalmar os sócios mais exaltados com a sua voz mansa, mas inquestionavelmente firme. Agora, Mateus tentava impor a sua vontade através de gritos autoritários e ameaças vazias, perdendo gradativamente o respeito dos seus funcionários mais antigos e leais. O império imobiliário que ele ostentava como um troféu de genialidade pessoal revelava-se, na verdade, uma construção frágil, edificada sobre o sacrifício feminino não reconhecido, bem longe daquele caos financeiro da alta sociedade. O modesto empreendimento de Isadora continuava a florescer com a força teimosa de uma flor no asfalto da favela. A pequena banca de bolos caseiros havia se transformado num ponto de encontro afetivo para os trabalhadores exaustos que partiam para o centro de São Paulo. Com o lucro suado das primeiras semanas, ela conseguiu comprar ingredientes melhores e uma batedeira usada que facilitou enormemente a sua intensa produção noturna. A fé inabalável em Deus era o fermento milagroso que multiplicava as suas parcas economias e a sua coragem. A saúde de Lucas apresentava uma melhora considerável, graças ao ambiente repleto de amor puro e à dedicação incansável da sua mãe batalhadora. O menino não possuía mais os videogames de última geração ou os quartos repletos de brinquedos importados da antiga mansão, mas exibia um sorriso genuíno que há muito tempo estava apagado. Isadora encontrava a sua paz suprema ao ver o filho brincando livremente com as crianças da vizinhança nas ruas de terra batida, longe das pressões sufocantes do mundo dos ricos. A simplicidade voluntária,
havia se tornado a sua maior e mais valiosa riqueza espiritual. Essa serenidade de espírito contrastava de forma brutal com as noites de insônia torturante que começavam a destruir a saúde física de Mateus. O empresário rolava na cama gigantesca, suando frio e remoendo os erros estratégicos cometidos na construtora durante o dia interminável. Ao seu lado, Valéria ressonava suavemente após ter ingerido potentes pílulas para dormir, completamente indiferente à iminente ruína financeira do homem que sustentava os seus luxos. O silêncio da madrugada na cobertura era ensurdecedor, amplificando os batimentos acelerados do coração de um homem que finalmente compreendia a gravidade devastadora das suas escolhas recentes. A crise empresarial atingiu um ponto crítico exatamente na semana em que Valéria decidiu organizar uma festa extravagante para celebrar o seu aniversário. Mateus implorou para que a comemoração fosse cancelada ou reduzida, explicando a delicada situação financeira e os riscos reais de falência. A modelo, no entanto, fez um escândalo teatral e ameaçou abandoná-lo publicamente caso não pudesse ostentar a riqueza para as amigas, encurralado pelo próprio orgulho inflado e pelo pavor mórbido de ficar sozinho. O magnata cedeu à chantagem emocional, endividando-se secretamente ainda mais apenas para sustentar o falso glamour da alta sociedade. A mansão alugada nos jardins estava perfeitamente decorada com milhares de orquídeas raras importadas da Ásia e regada a champanhe francês com safras exclusivas e caríssimas. Enquanto os convidados da elite econômica brindavam e riam das suas piadas sem graça, Mateus permanecia isolado num canto escuro, observando a frivolidade daquela gente com uma náusea quase física. Valéria flertava abertamente com jovens modelos e herdeiros irresponsáveis, exibindo um vestido brilhante que custara o equivalente a 1 ano de salário dos pedreiros da construtora. O magnata sentiu-se como um tolo, financiando o próprio circo das vaidades e humilhações. O cenário grotesco de ostentação transportou a mente de Mateus imediatamente para os aniversários simples, porém autênticos, que costumava celebrar ao lado da sua ex-mulher. Ele lembrou-se vividamente de Isadora sorrindo à luz de velas modestas, servindo um bolo de chocolate caseiro, enquanto Lucas batia palmas, com alegria genuína e inocente. Não havia fotógrafos de revistas sociais, nem bajuladores profissionais esperando por favores financeiros. Havia apenas a essência pura de uma família unida e grata a Deus. A saudade daquela paz imaculada atingiu o seu peito com a violência brutal de um soco repentino e impiedoso. Naquela mesma noite chuvosa e fria, Isadora finalizava a limpeza minuciosa da sua modesta cozinha improvisada na favela. Sentindo os braços doloridos pelo esforço físico repetitivo, ela guardou os potes de ingredientes com um cuidado reverencial, agradecendo baixinho aos céus pelas vendas excelentes que haviam garantido a estabilidade daquela longa semana. A conta de luz estava paga, a despensa abrigava mantimentos suficientes, e os remédios do seu filho estavam devidamente assegurados numa caixinha especial. Aquela tranquilidade modesta era a resposta divina e milagrosa às suas preces diárias e constantes, fortalecendo a sua alma contra qualquer pessimismo. Um dos clientes fiéis da sua humilde barraca, um professor aposentado chamado Sr. Carlos, percebeu a elegância inata que contrastava com as roupas simples da padeira. Ele questionou, com um respeito profundo e curiosidade gentil, como uma mulher tão culta e educada havia parado naquelas ruas empoeiradas da periferia paulistana. Isadora sorriu com uma serenidade melancólica e inabalável, respondendo suavemente que a verdadeira riqueza não se media pelo tamanho da conta bancária, mas pela limpeza da própria consciência. A dignidade com que ela carregava as cicatrizes do abandono impunha respeito imediato a todos que a conheciam. A desgraça definitiva de Mateus foi anunciada na manhã seguinte à festa luxuosa, através de uma ligação urgente e desesperada do seu advogado principal. Um fundo de investimento estrangeiro havia decidido retirar abruptamente todo o capital da construtora devido aos escândalos recentes e à péssima gestão administrativa.
O império bilionário, que levou mais de uma década de sacrifícios diários para ser erguido, começava a ruir como um frágil castelo de cartas exposto a um furacão furioso. O empresário deixou o celular cair no chão de mármore brilhante, sentindo as pernas fraquejarem perante o abismo inevitável e aterrorizante. Transtornado e tremendo de raiva, Mateus procurou Valéria pelo apartamento suntuoso, encontrando-a deitada à beira da piscina, aquecida enquanto folheava revistas de fofocas internacionais. Quando ele informou, aos prantos de frustração, que eles precisariam cortar todas as despesas supérfluas e vender o jatinho particular, a reação da amante foi glacial e previsível. Sem demonstrar um pingo de empatia ou solidariedade feminina, ela simplesmente exigiu que as suas mesadas gordas fossem depositadas rigorosamente em dia, ameaçando expor os seus segredos corporativos. A máscara do amor verdadeiro caiu de forma definitiva, revelando o monstro interesseiro que ele havia abrigado. A discussão entre os dois evoluiu para um barraco lamentável, digno dos piores folhetins baratos, com gritos e acusações trocadas aos berros pela imensa cobertura dúplex. Mateus chamou a modelo de parasita sugadora, cego pela fúria de ter trocado um diamante raro e leal por uma bijuteria falsificada e sem qualquer valor sentimental. Valéria, com um sorriso cínico e debochado nos lábios perfeitos, respondeu friamente que ele não passava de um velho patético tentando comprar a juventude que havia perdido. Cada palavra cruel atirada naquela sala de estar servia como uma punição kármica pelo sofrimento causado a Isadora. Procurando refúgio espiritual e conforto para a sua jornada árdua, Isadora frequentava a pequena paróquia de tijolos expostos do seu bairro humilde nas tardes de domingo. O padre local, conhecendo a sua história silenciosa de luta e sacrifício, frequentemente a convidava para ajudar na distribuição de alimentos para as famílias ainda mais necessitadas. O trabalho voluntário enchia o coração daquela mãe de uma gratidão profunda, lembrando-a diariamente de que a verdadeira caridade curava as feridas da alma rejeitada. Ajudar os outros era o seu remédio mais eficaz contra as memórias amargas do luxo vazio que a havia machucado. Enquanto a ex-mulher alimentava os famintos da favela com sopa quente e palavras de extremo carinho, o milionário debatia-se num ninho de cobras venenosas e advogados gananciosos. Os diretores da construtora, sentindo o cheiro de sangue da falência iminente, começaram a abandonar o barco que afundava rapidamente, levando consigo informações sigilosas e clientes cruciais. A solidão de Mateus no topo da pirâmide financeira tornou-se absolutamente sufocante, sem um único ombro amigo ou olhar sincero em que pudesse confiar cegamente. O universo, misterioso nos seus caminhos, equilibrava as balanças da justiça divina de forma lenta, dolorosa e extremamente precisa, para tentar anestesiar a dor do fracasso profissional iminente e a vergonha colossal do escândalo amoroso. Mateus afundou-se no alcoolismo solitário dentro do seu escritório luxuoso. Ele passava as madrugadas encarando a metrópole iluminada através dos grandes vidros da cobertura, com um copo cheio de uísque sempre à mão para silenciar a sua consciência perturbada. As sombras projetadas na parede lembravam-lhe os vultos da sua família desfeita, fantasmas de uma felicidade genuína que ele mesmo estrangulou com as próprias mãos cobiçosas. O castigo não vinha de tribunais terrenos, mas da sua própria mente aprisionada num inferno de culpa, no extremo oposto da mesma cidade cruel e desigual. O cofrinho de barro improvisado por Isadora começava a pesar com as economias suadas de meses intensos. O seu grande sonho agora não era recuperar o luxo distante, mas sim alugar uma pequena loja comercial de esquina para expandir oficialmente a sua padaria artesanal. Ela desenhava plantas simples num caderno amassado, imaginando as prateleiras de madeira rústica e o cheiro de café coado invadindo a rua movimentada logo pela manhã. A esperança brilhava nos seus olhos amendoados, provando que o trabalho árduo era o caminho mais seguro para a redenção. Certa noite, antes de dormir sob o teto forrado de remendos do barraco modesto, Lucas olhou para a mãe
com a curiosidade melancólica peculiar das crianças maduras. Ele perguntou baixinho, com a voz embargada, por que o seu pai nunca mais havia ligado ou visitado para brincar nos domingos de sol no parque. Isadora engoliu o choro entalado na garganta apertada, abraçando o menino com força e explicando que algumas pessoas se perdem no mundo porque esquecem o caminho do coração. Ela jurou proteger a inocência do filho, mesmo que isso custasse cada gota de suor do seu corpo. A imagem de Lucas também assombrava os pesadelos febris e alcoólicos do empresário decadente, trazendo à tona a covardia monstruosa do seu abandono repentino e cruel. Mateus até cogitou contratar investigadores particulares para descobrir o paradeiro exato da ex-mulher na imensa periferia. Mas o orgulho estúpido e a vergonha paralisante o impediram de agir. Ele sabia que não tinha o direito moral de invadir a paz que eles haviam construído longe da sua toxicidade e da sua soberba desenfreada. O arrependimento plantou raízes profundas, preparando a alma do magnata para o golpe final que estava prestes a chegar. A tempestade que se formava no horizonte cinzento de São Paulo não era apenas meteorológica, mas o presságio sombrio de um acerto de contas brutal e inevitável. Enquanto Isadora fortalecia os seus alicerces na fé inabalável e no amor incondicional, a estrutura podre do império de Mateus aguardava apenas o golpe de misericórdia. As rachaduras na sua vida de aparências já eram impossíveis de esconder com maquiagens caras ou desculpas esfarrapadas dadas à imprensa sedenta por escândalos. A justiça divina operava em silêncio, tecendo a teia invisível que forçaria o reencontro fatídico dessas duas vidas em lados opostos. O outono paulistano chegou com uma brutalidade impiedosa, trazendo consigo ventos gelados que varriam impiedosamente as ruelas estreitas da periferia esquecida. A mudança brusca de temperatura revelou-se um inimigo terrível e letal para os pulmões frágeis do pequeno Lucas, que começou a tossir durante a madrugada escura. Isadora acordou, sobressaltada com o som áspero que ecoava pelo quarto apertado, sentindo um calafrio de terror absoluto percorrer a sua espinha cansada. Ela rapidamente pegou a bombinha de asma, mas desta vez, o medicamento de resgate não surtiu qualquer efeito no peito congestionado e dolorido do seu filho amado. O desespero maternal tomou conta do pequeno barraco quando os lábios da criança começaram a adquirir uma tonalidade assustadoramente arroxeada e preocupante. Sem pensar duas vezes, Isadora enrolou o menino desfalecido num cobertor grosso e correu desesperadamente pelas ruas de terra molhada sob a garoa cortante. Dona Cida e outros vizinhos solidários ajudaram a parar um carro velho que passava pela avenida principal, implorando por uma carona urgente até o hospital público mais próximo. Cada segundo dentro daquele veículo, barulhento, parecia uma eternidade torturante. Enquanto a mãe rezava, aos prantos por um milagre divino imediato e salvador, a emergência do hospital público era um retrato cru e desolador da desigualdade social brasileira. Superlotada com 18 macas amontoadas nos corredores sujos, enfermeiras exaustas corriam de um lado para o outro, tentando milagres com recursos limitados perante a dor indescritível de dezenas de famílias esquecidas. Isadora irrompeu pelo saguão carregando Lucas nos braços trêmulos, gritando por socorro com a força estrondosa de uma leoa defendendo a sua cria ferida. A gravidade do quadro respiratório garantiu um atendimento imediato, e o menino foi rapidamente entubado na sala de reanimação fria e iluminada por luzes brancas e impessoais. Separada do filho por uma porta de vidro embaçada, Isadora desabou no chão gélido do corredor hospitalar, abraçando os próprios joelhos numa dor silenciosa. Uma assistente social gentil aproximou-se, perguntando se havia algum familiar com recursos financeiros que pudesse transferir a criança para um hospital particular de excelência. A imagem de Mateus, ostentando arrogância, cruzou a mente da mãe, mas a lembrança cruel da sua indiferença, ao expulsar, lhes cortou qualquer pensamento de fraqueza. Ela recusou terminantemente, afirmando com uma voz embargada, porém firme, que Deus proveria tudo e que jamais mendigaria a compaixão de um homem sem alma, a milhares de quilômetros de distância daquele sofrimento visceral
Mateus caminhava pelas charmosas avenidas de Paris, tentando desesperadamente esquecer a falência da sua empresa. Ele havia cedido a mais um capricho financeiro exorbitante de Valéria, pagando uma viagem de primeira classe à Europa como um suborno por um pouco de paz. O outono europeu estava deslumbrante, mas a beleza dourada das árvores ao longo do rio Sena não conseguia dissipar as nuvens negras da sua própria consciência. A amante, carregada de sacolas das boutiques de luxo da Champs-Élysées, desfilava sorridente enquanto o magnata sentia o coração estranhamente oprimido, enquanto o empresário jantava num restaurante estrelado aos pés da Torre Eiffel iluminada. Isadora passava a madrugada em claro sentada numa cadeira plástica desconfortável. Ela segurava firmemente a mãozinha fria de Lucas através das grades da maca hospitalar, sussurrando canções de ninar, baianas e preces fervorosas sem cessar. As máquinas bipavam compassadamente, medindo os batimentos vitais frágeis do menino que lutava bravamente pela vida num ambiente dominado pela escassez pública e abandono governamental. A força colossal daquela mãe transformava o desespero paralisante numa muralha intransponível de fé, sustentando o espírito do filho durante as horas mais críticas. A manhã parisiense trouxe consigo um sol tímido e uma notificação devastadora no celular de Mateus, que tomava um expresso duplo na varanda do hotel. Um jornalista sensacionalista do Brasil havia descoberto a internação do filho do renomado construtor decadente num hospital público de periferia, publicando a notícia escandalosa. A manchete gritava sobre a crueldade do milionário que ostentava riqueza no exterior enquanto o seu único herdeiro lutava por oxigênio no Sistema Único de Saúde. O choque fez a xícara de porcelana fina escorregar das mãos trêmulas do empresário, estilhaçando-se no chão com um estrondo agourento e perturbador. A visão daquela matéria cruel esmagou o peito de Mateus com a força de um trator desgovernado, roubando-lhe o ar e a sanidade momentânea. A fotografia anexada à reportagem mostrava Isadora com os olhos fundos e vermelhos na porta da emergência. Uma imagem que perfurou o seu coração brutalmente. A culpa. Um monstro silencioso que ele tentara afogar no uísque e nas compras fúteis de Valéria. Finalmente, emergiu com dentes afiados para dilacerar a sua alma. Ele tentou desesperadamente ligar para o antigo número da ex-mulher, mas ouviu apenas a mensagem gravada, informando que o telefone estava desativado. Valéria saiu do banho luxuoso, envolta num roupão macio e felpudo, irritando-se quase instantaneamente ao ver o estado de desespero contagiante do amante pálido. Em vez de oferecer qualquer migalha de conforto ou empatia materna, a modelo reclamou que aquele drama familiar arruinaria o seu dia planejado no museu. Ela acusou Isadora de manipular a mídia para extorquir dinheiro do ex-marido, demonstrando uma frieza psicopática que chocou profundamente até mesmo o empresário insensível. Naquele exato instante, o encanto superficial de Mateus por aquela mulher desmoronou completamente, revelando o poço de podridão moral em que ele estava mergulhado. No epicentro da angústia paulistana, a persistência inabalável de Isadora começava a dar os primeiros e milagrosos resultados na unidade de terapia intensiva pediátrica. O médico plantonista, exausto após um turno de 24 horas, aproximou-se com um sorriso contido para informar que o menino estava finalmente estabilizado. A inflamação nos pulmões de Lucas havia cedido surpreendentemente rápido, um fato que os profissionais de saúde só conseguiam atribuir à presença reconfortante e constante da mãe. Isadora desabou de joelhos ali mesmo, no corredor encardido, chorando lágrimas quentes de gratidão absoluta à bondade infinita de Nossa Senhora Aparecida. A notícia da melhora de Lucas espalhou-se rapidamente pelas vielas da favela, desencadeando uma onda comovente de solidariedade silenciosa entre os vizinhos mais humildes. Dona Cida organizou um revezamento para manter a pequena barraca de bolos de Isadora funcionando, garantindo que ela não perdesse a sua única fonte de renda. O dinheiro arrecadado com as vendas foi colocado num envelope pardo e entregue à mãe no hospital para ajudar nos custos da futura e lenta recuperação.
Aquela generosidade genuína dos excluídos provava que a verdadeira nobreza de espírito residia nos corações daqueles que menos possuíam posses materiais no mundo. Dominado por um remorso asfixiante que queimava as suas entranhas de forma insuportável, Mateus tomou uma decisão drástica e ordenou o cancelamento imediato da viagem. Ele jogou as suas roupas de grife na mala com violência. Ignorando completamente os gritos histéricos e as ameaças de escândalo de Valéria, no quarto, o milionário, pela primeira vez em muitos meses, não cedeu à chantagem emocional da modelo. Deixando claro que a sua paciência para aquela farsa havia esgotado, ele correu para o aeroporto internacional Charles de Gaulle com a urgência desesperada de um homem que precisava salvar a própria alma. Durante as 12 intermináveis horas de voo sobre o oceano escuro, Mateus chorou copiosamente escondido sob o cobertor da primeira classe espaçosa e vazia. A imagem de Isadora, jovem, cuidando de Lucas recém-nascido com uma devoção quase divina, repetia-se incansavelmente na sua tela mental, projetada pela culpa corrosiva. Ele calculou o abismo imensurável que ele mesmo cavou entre o seu antigo lar abençoado e a atual realidade podre e desmoronando sob os seus pés. O homem poderoso sentia-se reduzido a pó. Um covarde lamentável que abandonara a sua própria carne para perseguir miragens de luxúria e falsa grandiosidade. No leito singelo do hospital da Zona Leste, Lucas abriu lentamente os grandes olhos escuros, procurando imediatamente pelo rosto cansado da mãe zelosa. Isadora sorriu através das lágrimas acumuladas, beijando suavemente as mãozinhas ainda conectadas ao soro intravenoso, essencial para a sua hidratação e recuperação plena. O menino sussurrou um agradecimento rouco, dizendo que não sentia mais medo escuro, porque sabia que ela estava ao seu lado lutando contra os monstros invisíveis. A pureza dessa declaração infantil cicatrizou instantaneamente todo o sofrimento excruciante que a mãe havia enfrentado, calada durante aquelas madrugadas sombrias e solitárias. O desembarque do empresário em São Paulo foi marcado por um vazio assustador no saguão. Sem fotógrafos bajuladores ou motoristas fardados à sua disposição luxuosa. Ele pegou um táxi comum, ordenando ao motorista que seguisse em direção ao hospital público mencionado na matéria sensacionalista que destruíra o seu feriado inesquecível. O trânsito caótico e poluído da metrópole parecia um reflexo exato da sua mente turbulenta e atormentada, presa num labirinto de arrependimentos amargos e decisões irreversíveis. O magnata finalmente enfrentaria de frente as consequências cruéis da sua arrogância imperdoável e do seu abandono deliberadamente cruel e covarde. Ao chegar em frente ao imponente e decadente prédio hospitalar, Mateus sentiu o estômago revirar de forma violenta perante a miséria explícita do ambiente ao redor. Ele caminhou timidamente até a recepção lotada, usando óculos escuros para disfarçar as olheiras profundas e o olhar apavorado de um pai, omisso e arrependido. Quando tentou solicitar informações sobre o estado do seu filho, usando a sua costumeira voz autoritária, a recepcionista exausta mal levantou os olhos do computador antigo. A riqueza que sempre lhe abriu todas as portas brilhantes era absolutamente inútil naquele santuário de dor e luta desesperada e anônima. Através de uma fresta na porta da enfermaria infantil, o milionário decadente conseguiu avistar Isadora sentada na beirada da cama metálica, penteando os cabelos de Lucas. A mulher emanava uma aura de força inabalável e paz absoluta. Uma rainha coroada pela resiliência num palácio de azulejos lascados e cheiro de éter. Mateus compreendeu instantaneamente que a sua presença manchada pela traição apenas contaminaria aquele ambiente sagrado de cura mútua e amor incondicional entre mãe e filho, incapaz de enfrentar o olhar julgador da sua própria consciência. Ele recuou covardemente pelo corredor escuro, voltando para o seu vazio luxuoso. A alta médica de Lucas ocorreu poucos dias depois, marcando o fim de uma provação terrível e o início definitivo de uma nova era fortalecida. Isadora retornou à favela de braços dados com o filho sorridente, recebida com palmas emocionadas e abraços calorosos da sua fiel e amada comunidade periférica.
Ela percebeu que a sua alma já havia perdoado Mateus pela fraqueza humana. Mas a sua mente pragmática exigia um desfecho legal e absolutamente definitivo. O divórcio seria selado, não com lágrimas de lamento, mas com a assinatura de uma mulher renascida e pronta para a libertação final. Uma carta oficial do Fórum da Família chegou ao casebre através do carteiro, anunciando a data exata da audiência de conciliação e assinatura da partilha. Isadora segurou o papel timbrado com firmeza, sentindo que aquele pedaço de celulose representava o encerramento do capítulo mais sombrio da sua árdua trajetória terrestre. Ela não precisava de vestidos caros de grife ou diamantes brilhantes para se preparar, pois a sua coroa invisível era forjada na honestidade e no suor diário. A batalha judicial se aproximava velozmente, e a mãe humilde estava preparada para surpreender o mundo dos arrogantes com a sua dignidade. Mateus, isolado no seu escritório corporativo, prestes a falir oficialmente, também recebeu a notificação judicial com as mãos trêmulas e o coração apertado pela angústia torturante. Ele acreditava que Isadora usaria o episódio do hospital para exigir pensões milionárias e humilhá-lo perante os holofotes impiedosos da imprensa escandalosa que o perseguia implacavelmente. O empresário preparou o seu exército de advogados ferozes e calculistas, armando defesas cínicas para proteger o pouco que restava do seu império decadente e destroçado. Ele jamais poderia imaginar o impacto devastador que a postura soberana da ex-mulher causaria na sua alma corrompida e cega. A noite que antecedeu o encontro no tribunal foi longa e carregada de uma eletricidade silenciosa, que permeava tanto os jardins quanto a longínqua periferia. Isadora ajoelhou-se, pela última vez pedindo força e discernimento a Nossa Senhora, pronta para libertar-se definitivamente das correntes pesadas que a uniam ao homem amargo. Mateus, por sua vez, continuou bebendo desesperadamente para afastar o medo paralisante do confronto visual direto com o fruto da sua própria destruição moral e irresponsabilidade gritante. O palco estava minuciosamente montado para o ápice do drama, onde a verdadeira justiça seria proferida não pelos homens, mas pelo destino. O imponente prédio do Fórum Familiar de São Paulo erguia-se como um colosso de concreto e vidro sob o céu nublado e cinzento daquela manhã decisiva. Os corredores largos e gélidos ecoavam o som de passos apressados e murmúrios ansiosos de dezenas de casais que aguardavam o decreto final das suas histórias de amor fracassadas. Mateus Monteiro chegou ao tribunal cercado por uma comitiva intimidadora de advogados vestidos com ternos impecáveis e carregando pastas de couro legítimo e brilhante. O semblante do milionário estava tenso e carregado de uma arrogância defensiva, uma máscara frágil para esconder o pavor do reencontro iminente. O empresário sentou-se num banco de madeira polida do lado de fora da sala de audiências, cruzando as pernas num gesto estudado de falsa superioridade. Ele esperava intimamente que Isadora aparecesse completamente destruída pelas dificuldades da periferia, arrastando-se pelo chão, implorando por uma pensão poupuda e piedade financeira. Na sua mente doentia e corrompida pela vaidade, a ex-mulher usaria a recente internação do pequeno Lucas como uma arma brutal para chantageá-lo diante do juiz rigoroso. Mateus preparava-se mentalmente para um espetáculo lamentável de choro histérico e súplicas constrangedoras, típico das separações litigiosas da alta sociedade paulistana que ele tanto conhecia. O som rítmico e firme de saltos modestos, batendo contra o piso de mármore do corredor, chamou a atenção de todos os presentes naquele ambiente carregado. Isadora surgiu no final do saguão, caminhando com uma postura ereta e uma majestade silenciosa que absolutamente nenhum dinheiro do mundo seria capaz de comprar. Ela não vestia marcas europeias, mas sim um terninho simples e perfeitamente alinhado, exalando um perfume suave de lavanda que contrastava com o cheiro ácido da ansiedade alheia. O seu rosto não carregava sequer uma gota de maquiagem, revelando uma beleza madura, limpa e incrivelmente inabalável pela dor. A respiração de Mateus falhou repentinamente
quando os seus olhos finalmente encontraram a figura soberana da mulher que ele havia descartado de forma tão leviana. A aura de desespero que ele tanto ansiava presenciar estava completamente ausente. No seu lugar, havia apenas uma frieza cortante e uma indiferença glacial de assustar. Isadora passou pelo ex-marido e pela sua tropa de advogados mercenários, sem desviar o olhar nem por um milésimo de segundo, ignorando a existência deles com maestria. Aquele desprezo silencioso e absoluto atingiu o ego do magnata com a força devastadora de um soco no estômago desprotegido. A porta pesada de carvalho maciço abriu-se rangendo, e o oficial de justiça chamou os nomes das partes envolvidas para o início formal daquela audiência tensa. O ambiente interno da sala era sufocante, dominado pela presença imponente do juiz de cabelos grisalhos, que analisava os autos do processo com extrema meticulosidade e lentidão. Isadora sentou-se do lado direito da mesa, acompanhada apenas por um jovem defensor público que mal conseguia esconder o nervosismo perante a equipe jurídica milionária da parte contrária. Mateus tomou o seu lugar à esquerda, transpirando frio sob o ar-condicionado fortíssimo e constante daquela sala opressiva. O magistrado limpou a garganta, ajeitando os óculos de leitura antes de iniciar a leitura protocolar das cláusulas de divórcio e partilha de bens materiais. Ele destacou o patrimônio colossal acumulado durante os anos de matrimônio, listando contas bancárias no exterior, ações na bolsa de valores, mansões luxuosas e carros esportivos importados. A cada item milionário mencionado em voz alta, os advogados de Mateus preparavam-se para rebater as possíveis exigências e iniciar uma verdadeira guerra sangrenta por cada centavo disputado. O silêncio na sala era tão denso e pesado que o som da respiração dos presentes parecia ecoar nas paredes. Quando o juiz finalmente concluiu a longa lista de bens e questionou a defesa sobre as suas reivindicações, todos prenderam a respiração em expectativa agoniante. O defensor público de Isadora engoliu seco. Levantou-se lentamente, para a surpresa absoluta de todos os presentes. Entregou um documento simples de apenas uma página. A voz mansa da ex-mulher ecoou pela sala fria, clara e firme como um cristal cortado, declarando que abria mão de absolutamente toda e qualquer propriedade ou compensação financeira. O choque paralisou a sala, deixando os advogados de Mateus com os queixos literalmente caídos e expressões atônitas. O milionário arregalou os olhos amendoados, incapaz de processar a grandiosidade irreal do que acabara de ouvir da boca da mulher que ele julgava conhecer perfeitamente. Como alguém que vivia numa favela miserável e lutava arduamente para comprar remédios caros para o filho doente, poderia recusar uma fortuna incalculável e garantida por lei. Mateus levantou-se abruptamente, ignorando os protestos sussurrados dos seus advogados, acusando Isadora de estar encenando um golpe teatral para manipular a opinião pública e destruir a sua imagem. O juiz bateu o malhete com força, exigindo ordem e decoro perante aquele comportamento infantil e descontrolado. Isadora virou o rosto na direção de Mateus pela primeira vez, e o olhar que ela lhe lançou congelou o sangue nas veias do poderoso construtor. Não havia ódio, raiva, rancor ou sequer tristeza naquelas íris profundas. Havia apenas o vazio sepulcral reservado às coisas que já não possuem nenhuma importância vital. Ela sussurrou, com uma calma assustadora e cortante, que não desejava carregar nem um único centavo manchado com a traição, a covardia e o abandono de um homem fraco. Aquelas palavras simples e diretas desmancharam instantaneamente toda a fachada de prepotência construída arduamente pelo empresário decadente. O magistrado, visivelmente impressionado com a dignidade rara daquela mulher de origem tão humilde, prosseguiu para o tópico mais delicado e doloroso, a guarda do pequeno Lucas. Os advogados de Mateus já haviam preparado um dossiê cruel, detalhando a pobreza do bairro periférico, a falta de estrutura do barraco e a fragilidade do sistema público. A intenção nefasta era provar que o empresário rico possuía melhores condições de cuidar do herdeiro, numa tentativa desesperada de barganhar afeto com poder financeiro opressor.
Isadora manteve o queixo erguido e a espinha reta, pronta para enfrentar aquela violência psicológica com coragem brutal. O jovem defensor público de Isadora apresentou os relatórios médicos do hospital da periferia, provando que a dedicação ininterrupta da mãe foi o fator milagroso da recuperação. Ele anexou depoimentos emocionantes da comunidade local, de vizinhos e professores, atestando o amor incondicional e o ambiente moralmente saudável em que a criança agora estava inserida. Para selar a questão definitivamente, Isadora entregou as fotos do seu modesto negócio de pães, comprovando a sua capacidade honesta de sustentar o filho sem depender de esmolas. A riqueza material de Mateus empalidecia perante a montanha inabalável de provas do caráter ilibado da mãe. Nesse exato instante de lucidez cruel, o véu da ilusão rasgou-se violentamente diante dos olhos cansados e marejados do outrora inatingível trator das grandes construções paulistanas. Mateus percebeu a magnitude do erro irreparável que cometera. Ele não havia descartado uma mulher dependente, mas sim a verdadeira e única arquiteta da sua prosperidade passada. A força inabalável que Isadora demonstrava naquele tribunal era a mesma energia pura que o havia empurrado para o sucesso quando eles ainda dividiam sonhos na juventude. Ele sentiu um nó apertado formar-se na garganta, sufocando as palavras ensaiadas pelos seus advogados caros e absolutamente inúteis. O juiz folheou os papéis por longos e agonizantes minutos, avaliando a discrepância moral gritante entre a ostentação vazia do pai e a solidez admirável da mãe. Com a voz grave e pausada, o magistrado deferiu a guarda unilateral total e definitiva para Isadora, impondo visitas monitoradas ao pai apenas se o menor desejasse espontaneamente. Ele acatou o pedido de renúncia aos bens, mas fixou uma pensão alimentícia justa e inegociável, estritamente direcionada aos cuidados médicos e educacionais do menino asmático. A sentença ressoou pelas paredes acústicas da sala como um trovão de justiça divina e irrefutável. O oficial de justiça aproximou-se com a pasta contendo a averbação final do divórcio, oferecendo a caneta de tinta azul para a assinatura da parte requerente e destemida. Isadora segurou o objeto com firmeza, sem que os seus dedos finos e calejados pelo trabalho braçal tremessem nem por uma única e imperceptível fração de segundo. Ela traçou o seu nome no papel com uma fluidez elegante e libertadora, apagando permanentemente o sobrenome Monteiro da sua identidade civil e da sua própria alma. Aquele pequeno risco de tinta representava o renascimento glorioso de uma mulher que o fogo purificara completamente. A pasta foi deslizada sobre a mesa de madeira polida até chegar às mãos trêmulas e suadas de Mateus, que sentia o peso do mundo esmagando os ombros. Ele olhou para a assinatura perfeita da ex-mulher, percebendo que aquela grafia marcava o atestado de óbito da única fase verdadeiramente feliz e autêntica da sua vida miserável. O empresário pegou a caneta de ouro que carregava no bolso do paletó importado, mas a sua mão vacilou pateticamente antes de encostar a ponta fina no papel. Assinar aquele documento era aceitar que a mulher maravilhosa e o filho amado estavam perdidos. Pressionado pelos olhares impacientes do juiz, dos advogados aborrecidos e pelo silêncio sepulcral de Isadora, Mateus rabiscou o seu nome de forma desleixada e quase ilegível no papel. O som da caneta arranhando o documento foi o único ruído a quebrar a quietude tensa e asfixiante que dominava cada metro quadrado daquela sala burocrática e opressiva. O laço que uniu dois destinos na pobreza e os separou na riqueza estava finalmente rompido perante a lei dos homens mortais e falhos da terra. A audiência foi encerrada com uma batida seca de malhete que soou como um tiro fatal de misericórdia. Isadora levantou-se com a leveza graciosa de um pássaro que acaba de escapar de uma gaiola escura, apertando a mão do seu defensor público com gratidão genuína e calorosa. Ela caminhou em direção à imensa porta de carvalho, sem olhar para trás, sem esboçar um único sorriso de vitória ou qualquer lágrima amarga de lamento pela longa história desfeita. A sua postura permanecia absolutamente impecável, emanando uma paz espiritual profunda e silenciosa
que transbordava para muito além dos limites estreitos da compreensão humana. A liberdade custou caro, mas o sabor de respirar o ar sem humilhações era infinitamente inestimável, tomado por um desespero cego e irracional. Mateus ignorou as orientações estritas dos seus advogados e correu freneticamente em direção ao corredor para tentar alcançar a ex-mulher libertada. Ele interceptou Isadora perto dos elevadores prateados, bloqueando o caminho com o corpo trêmulo e os olhos implorando por uma migalha insignificante de compaixão que ele não merecia. O milionário chamou o nome dela com a voz embargada, balbuciando desculpas incoerentes e confusas sobre pressões do trabalho e a cegueira temporária causada pelo deslumbramento do dinheiro. A figura antes imponente do magnata estava reduzida a um farrapo humano suplicante e deplorável. Isadora parou e encarou o rosto pálido do homem, implorando na sua frente. Mantendo a mesma expressão gélida e impenetrável que a blindava contra o mundo exterior tóxico, ela disse, num tom tão baixo e afiado que apenas ele poderia ouvir, que o arrependimento dele era inútil, pois a família que ele procurava já não existia mais. A mãe protetora lembrou-lhe que ele teve todas as oportunidades de ser um herói para o filho, mas escolheu livremente ser o vilão de uma história banal de ambição. O corte emocional foi cirúrgico, sem sangue visível, mas letal para a alma. A porta metálica do elevador abriu-se com um zumbido mecânico e Isadora entrou silenciosamente, virando-se de frente para observar o ex-marido destroçado e paralisado no corredor gélido e mal iluminado. Mateus esticou o braço instintivamente, como se pudesse segurá-la pelas pontas dos dedos e reverter o fluxo implacável e cruel daquele rio de tragédias criado por ele mesmo. As portas de aço fecharam-se devagar, cortando o contato visual e selando o destino do homem rico e solitário no andar silencioso do fórum. O magnata despencou de joelhos no chão polido, chorando convulsivamente perante os olhares perplexos dos transeuntes anônimos. Ao sair do prédio monumental do Fórum Familiar e pisar na calçada movimentada do centro da cidade, Isadora respirou profundamente o ar denso e poluído da metrópole caótica e viva, o peso opressivo de uma década de renúncias invisíveis, traições silenciosas e lágrimas engolidas. Finalmente, dissolveu-se na garoa fina que começava a cair sobre as suas roupas simples e limpas. Ela pegou o celular de tela trincada e sorriu com os olhos brilhando ao ver uma foto enviada por Dona Cida, mostrando Lucas brincando feliz na vizinhança. O império de amor estava salvo, longe das garras podres da riqueza vazia, enquanto a heroína anônima pegava um ônibus lotado de volta para a favela, com o coração repleto de paz. Mateus embarcava no seu carro blindado, sentindo-se num caixão luxuoso e móvel. O celular dele não parava de vibrar com mensagens estridentes e irritantes de Valéria, cobrando futilidades e ligações desesperadas dos sócios informando sobre mais e mais perdas milionárias na construtora. O seu castelo erguido na areia da arrogância começava a ceder violentamente, engolindo as últimas fundações de uma vida baseada apenas em dinheiro. A solidão absoluta acomodou-se no banco de couro do passageiro, tornando-se a sua única companheira. O sol tímido tentava furar a camada cinzenta de nuvens sobre São Paulo, iluminando trajetos completamente opostos, ditados pela justiça kármica e pela força da escolha moral e genuína. A mulher que havia perdido tudo materialmente regressava ao lar como a dona do seu próprio e grandioso destino. Blindada por uma fé que move as maiores montanhas de sofrimento, o homem que acreditava comprar o universo com talões de cheque regressava à sua mansão fria para enfrentar os demônios que ele mesmo convidara para o banquete. O pior pesadelo do milionário arrogante tinha apenas começado sob as luzes da cidade. O trajeto de volta para a mansão suntuosa nos jardins pareceu durar uma eternidade torturante para Mateus. Ele observava a cidade cinzenta através dos vidros blindados. Ao cruzar os portões de ferro forjado, a ausência de vida no lugar atingiu o seu rosto cruelmente. O jardim impecável agora exibia folhas secas espalhadas pelo vento, refletindo o estado de abandono da sua própria alma machucada. Ele arrastou os pés pelo saguão de mármore brilhante,
sentindo um silêncio sepulcral e opressivo ecoar pelas paredes vazias daquela prisão dourada que ele mesmo construiu. A atmosfera dentro da residência estava estranhamente caótica e desordenada. Algo absolutamente impensável nos tempos em que Isadora administrava tudo. Roupas caras de grife, sapatos e caixas vazias de joias estavam espalhadas pelo chão da sala de estar luxuosa. Mateus sentiu o coração acelerar com um pressentimento sombrio, subindo as escadas com a respiração ofegante e os olhos arregalados de pavor. A porta da suíte master estava escancarada, revelando o interior completamente revirado e violentamente saqueado, como se um furacão furioso de pura ganância tivesse passado por ali. Em cima da cama desarrumada, repousava um bilhete escrito às pressas com uma caligrafia infantil, selando definitivamente o destino do Magnata. Valéria informava, com uma frieza cortante e deboche evidente, que não afundaria no navio da falência financeira iminente do construtor decadente. Ela confessava abertamente ter transferido grande parte do dinheiro líquido para paraísos fiscais, fugindo do país sem deixar qualquer rastro. A amante evaporara no ar da alta sociedade, levando consigo não apenas os milhões roubados, mas os últimos resquícios da dignidade despedaçada de Mateus. A traição de Valéria tornava-se ainda mais dolorosa pelo fato de ela ter fugido acompanhada do seu jovem personal trainer, Mateus, que havia trocado o amor puro da sua esposa por uma beleza superficial. Agora provava do próprio veneno com intensidade devastadora. O espelho do closet refletia a imagem de um homem envelhecido prematuramente pelo estresse, com olheiras profundas e uma expressão patética de absoluto desespero. Ele percebeu, tarde demais, que o dinheiro jamais seria capaz de comprar o amor verdadeiro, atraindo apenas abutres famintos e falsos. No dia seguinte à fuga da amante traidora, os jornais da capital paulista estamparam manchetes cruéis e impiedosas sobre o caso. A ruína do Império Monteiro era dissecada em colunas de economia e fofoca, misturando a queda vertiginosa das ações com os escândalos íntimos. Os jornalistas especulavam sobre o montante levado por Valéria, enquanto destacavam a postura íntegra e admirável de Isadora no tribunal. Mateus tornou-se o alvo principal da zombaria pública, um símbolo nacional da arrogância punida pelas mãos invisíveis, porém pesadas, da justiça divina infalível. A pressão midiática avassaladora e os sucessivos erros de gestão forçaram o conselho da construtora a convocar uma reunião extraordinária, cercado por acionistas furiosos e parceiros comerciais que antes bajulavam a sua genialidade. Mateus ouviu calado a leitura dos seus inúmeros fracassos. Ele foi sumariamente afastado da presidência da empresa que havia fundado, perdendo o direito de tomar qualquer decisão importante. A queda do trono corporativo foi brutal e humilhante, deixando-o absolutamente vulnerável aos processos judiciais milionários e às multas astronômicas que se acumulavam velozmente na sua mesa, isolado na mansão gigantesca. O construtor falido passava os dias trancado no escritório escuro, cercado por garrafas de uísque e cinzeiros transbordando. Os paparazzis faziam acampamento na porta da sua propriedade suntuosa, esperando capturar qualquer imagem decadente do antigo mestre imobiliário brasileiro. Ele não atendia mais aos telefonemas desesperados dos seus poucos advogados restantes, mergulhando voluntariamente numa espiral de depressão severa e alcoolismo autodestrutivo. As cortinas pesadas de veludo estavam sempre e totalmente fechadas, bloqueando a luz do sol brilhante que insistia em iluminar a sua desgraça. O silêncio absoluto da casa vazia começou a pregar peças macabras na mente atormentada do empresário, gerando delírios e alucinações perturbadoras. Durante as madrugadas frias, Mateus jurava ouvir o som característico dos passinhos rápidos de Lucas correndo livremente pelo corredor de mármore italiano. Ele levantava da poltrona de couro, cambaleando, chamando o nome do filho, com a voz embargada pelo choro compulsivo, encontrando apenas sombras vazias. A voz suave de Isadora, cantando cantigas de ninar antigas, ecoava na sua cabeça confusa,
torturando a sua alma estilhaçada diariamente. Num ataque de desespero sufocante, Mateus começou a revirar as caixas de papelão empoeiradas que estavam esquecidas no fundo do porão úmido. Ele procurava desesperadamente por qualquer objeto que retivesse o cheiro acolhedor de Isadora ou a energia pura do seu filho amado. Encontrou apenas um velho álbum de fotografias desbotadas, mostrando o casal jovem e pobre sorrindo genuinamente num parque público ensolarado. As lágrimas molharam as páginas amarelecidas daquele livro de memórias, manchando os rostos felizes que um dia acreditaram num amor absolutamente puro e indestrutível. Do outro lado da metrópole caótica, a vida de Isadora florescia com a força inabalável de uma semente plantada em solo fértil. O dinheiro das primeiras vendas dos seus deliciosos bolos foi cuidadosamente guardado num cofrinho humilde, multiplicando-se graças à sua imensa capacidade administrativa. Ela conseguiu alugar uma pequena loja de esquina na periferia, transformando um antigo bar decadente num ambiente extremamente acolhedor e limpo. A padaria maravilhosa nasceu não de grandes investimentos milionários, mas do suor sagrado, da honestidade profunda e da ajuda voluntária dos vizinhos. A fachada simples do estabelecimento foi pintada com tons pastéis alegres, recebendo flores nas janelas que convidavam os passantes a entrarem tranquilamente. O aroma inconfundível de pão recém-assado e café coado na hora espalhava-se por quarteirões inteiros, atraindo trabalhadores exaustos que buscavam conforto sagrado. Dona Cida tornou-se a sua ajudante leal no balcão de vidro reluzente, enquanto Isadora comandava a pequena cozinha improvisada com maestria divina. O movimento de clientes cresceu de maneira orgânica e assustadoramente rápida, superando até mesmo as expectativas otimistas que a cozinheira sonhara alcançar. O coração de Isadora transbordava de uma paz profunda sempre que observava Lucas fazer as tarefas escolares numa mesinha no canto iluminado. O menino não precisava mais das bombinhas constantes, respirando o ar impregnado de baunilha com pulmões fortalecidos pela tranquilidade de um lar equilibrado. O sorriso radiante da criança era a prova definitiva de que a escolha arriscada de abandonar a riqueza havia sido a decisão correta. Ela não sentia falta das joias caras, pois a sua coroa invisível era feita de resiliência inabalável e amor puríssimo. A integridade admirável e a força de vontade de Isadora chamaram a atenção de um homem bom chamado Gabriel. O marceneiro gentil, ele passava pela padaria todas as manhãs sob o pretexto singelo de tomar um café forte, mas os seus olhos bondosos buscavam incessantemente sorrisos. Gabriel ofereceu-se voluntariamente para construir as prateleiras de madeira maciça que faltavam na loja, recusando firmemente qualquer pagamento pelo seu serviço impecável. Aos poucos, a presença constante, respeitosa e protetora dele começou a aquecer o coração da mulher, prometendo novas alegrias, enquanto o amor e o trabalho honesto curavam as cicatrizes de Isadora. A justiça implacável dos credores batia violentamente à porta blindada. Os oficiais invadiram a residência enorme nos jardins, acompanhados de policiais militares ostensivos, portando mandados de busca para leiloar os bens valiosos. O empresário, com a barba por fazer e as roupas amarrotadas, observou apático os homens fardados carregarem os seus quadros caríssimos de pintores famosos. Cada objeto de luxo retirado daquela mansão fria representava um pedaço da sua falsa identidade, esvaindo-se pelas mãos trêmulas fracas. Os carros esportivos, que antes enfeitavam a garagem gigantesca, foram rebocados um a um para o pátio imundo de um leiloeiro estadual. A conta bancária de Mateus estava completamente congelada pela Justiça Federal brasileira, impedindo-o de comprar sequer uma simples refeição decente num restaurante mediano. Os amigos íntimos da alta roda, que costumavam frequentar as suas festas faraônicas, desapareceram magicamente, bloqueando o número de telefone e fingindo desconhecer absolutamente tudo. A roda implacável do destino girou com velocidade assustadora e cruel, esmagando absolutamente toda a sua soberba inútil e vazia. Sem eletricidade,
após o corte pelo não pagamento das altas faturas. A mansão escura transformou-se no cenário perfeito para o seu pesadelo íntimo. Mateus sentou-se no chão de mármore gelado, iluminado apenas pela luz pálida da lua que entrava timidamente pela enorme janela de vidro principal. A fome física começou a corroer o seu estômago muito debilitado. Mas a fome espiritual e afetiva que rasgava o seu peito era infinitamente dolorosa. Ele lembrou-se da sopa quente que Isadora preparava antigamente com tanto carinho sagrado nas noites de extrema pobreza e dificuldade. A lei da semeadura revelou-se absurdamente inegável diante dos olhos do homem que havia traído os seus princípios fundamentais no altar divino, sagrado. Mateus havia plantado vento cortante com a sua traição imatura, e agora colhia uma tempestade furiosa que varria todas as certezas para longe. Ele chorou lágrimas amargas de um arrependimento profundo, batendo no próprio peito com violência, numa tentativa patética de arrancar a dor latejante, incômoda e torturante. O magnata intocável era agora um triste fantasma vagando sem rumo pelos escombros miseráveis da sua própria ambição desmedida de outrora. Uma chuva torrencial de verão desabou sobre São Paulo durante a madrugada, refletindo perfeitamente o caos emocional que destruía as entranhas esburacadas. Um raio iluminou o céu muito escuro, revelando temporariamente a decrepitude acelerada e chocante do outrora orgulhoso senhor do concorrido mercado imobiliário brasileiro. A água fria infiltrava-se pelas frestas das enormes janelas mal vedadas, molhando os tapetes persas, que ainda não haviam sido confiscados pelos credores agressivos. Ele encolheu-se num canto escuro, tremendo de muito frio e sentindo um pânico absurdo. Completamente desprovido de qualquer amparo humano, afetuoso, seguro, a humilhação final chegou velozmente, através de um simples pedaço de papel pardo, entregue na triste manhã seguinte, pelo carteiro que mal olhou. Era a temida e inevitável ordem de despejo do banco credor implacável, exigindo a desocupação imediata da imensa mansão dada como robusta garantia hipotecária. Mateus não tinha absolutamente nenhum refúgio seguro para morar, nenhuma pequena propriedade reserva escondida, nem amigos dispostos a lhe oferecer um simples e velho colchão. Aquele palácio deslumbrante, pelo qual ele sacrificara a lealdade, agora o expulsava brutalmente como um intruso de rua miserável e sujo. Num paralelo comovente, orquestrado pelas forças do universo justiceiro, Isadora estava vivendo o momento mais vibrante e emocionante da sua jornada extremamente batalhadora. Ela observava a pequena padaria cheia de clientes vizinhos rindo e conversando animadamente, enquanto Gabriel servia um pedaço generoso de bolo incrível ao Lucas. O menino brincava com o marceneiro de maneira descontraída, demonstrando um afeto genuíno e puro por aquela nova figura paterna. Amável e muito responsável, a mulher forte sorriu docemente, agradecendo em silêncio absoluto por tantas bênçãos monumentais que curaram definitivamente todas as antigas feridas. Tristes, Mateus recolheu os seus últimos pertences básicos com as mãos muito fracas, colocando algumas mudas velhas de roupas simples numa mala minúscula extremamente gasta. A forte ironia daquela situação, terrivelmente trágica, não passou despercebida pela mente atormentada, pois ele estava saindo exatamente da mesma forma triste de Isadora. No entanto, enquanto ela havia partido de cabeça erguida e coração limpo, levando o tesouro amoroso da vida, ele partia com a alma totalmente quebrada, vazia. O magnata miserável arrastou a sua mala de rodinhas pelo longo corredor, outrora majestoso da casa, agora sombria, imponente. O som extremamente pesado da porta principal, fechando-se brutalmente às costas do homem, ex-milionário, ecoou pela avenida silenciosa, dos conhecidos jardins, opulentos milionários. Mateus caminhou de forma muito lenta pela calçada paulista, esburacada, misturando-se gradativamente à enorme multidão anônima de rostos exaustos que caminhavam para o metrô barulhento. Não havia jornalista maldoso documentando a sua queda vergonhosa. Apenas a indiferença gelada da metrópole,
que devora ambições gananciosas, sem demonstrar piedade ou empatia com paixão. O doloroso caminho longo para a sua dolorosa redenção e aprendizado vitalício apenas começava agora sob a chuva garoa fina, triste. O sol do final da tarde castigava as ruas esburacadas da periferia paulistana quando Mateus desceu do ônibus lotado com extrema dificuldade. As suas roupas, antes alinhadas e caríssimas, agora estavam completamente encardidas e gastas, refletindo o estado lamentável da sua própria alma destruída. O ex-magnata caminhava de cabeça baixa pelos becos estreitos, desviando de poças d'água suja e sentindo o cheiro forte de comida caseira que pairava no ar. A vergonha queimava o seu rosto magro, mas a necessidade desesperada de encontrar a paz roubada empurrava o seu corpo fraco para a frente. Após uma longa e exaustiva caminhada pelas ladeiras íngremes da comunidade, o homem falido finalmente avistou a pequena e encantadora padaria de esquina. A fachada pintada com cores pastéis alegres contrastava de forma brutal com a escuridão absoluta que habitava o peito do antigo construtor. O letreiro de madeira rústica balançava suavemente com o vento, exibindo com muito orgulho o nome da mulher guerreira que ele havia descartado covardemente. O aroma doce e acolhedor de baunilha e canela invadiu as narinas de Mateus, transportando-o imediatamente para as memórias felizes do passado destruído, escondido atrás de um poste descascado do outro lado da rua estreita. Mateus observou secretamente a cena que se desenrolava dentro do estabelecimento. Isadora estava atrás do balcão de vidro reluzente, sorrindo com uma luminosidade pura que apagava todas as cicatrizes cruéis da traição sofrida. A sua beleza agora era madura, serena e inabalável. A verdadeira majestade de uma mulher que reconstruiu o próprio império, utilizando apenas farinha e honestidade. O ex-milionário sentiu o estômago revirar de forma violenta ao perceber a grandiosidade divina que ele mesmo havia expulsado da sua vida. A dor dilacerante da perda definitiva atingiu o coração cansado de Mateus quando avistou Gabriel, o marceneiro bondoso, abraçando Isadora com imenso carinho. O olhar que aquele homem humilde direcionava à ex-mulher do construtor transbordava o respeito e a lealdade que o magnata nunca soube oferecer. Ao lado deles, o pequeno Lucas brincava livremente com um caminhãozinho de madeira artesanal, rindo alto e respirando o ar puro, sem qualquer traço de doença. A família perfeita e inquebrável, outrora pertencente ao empresário arrogante, agora pertencia a um estranho que soube valorizar as bênçãos, tomado por um desespero incontrolável e pela necessidade urgente de pedir clemência espiritual. Mateus atravessou a rua de paralelepípedos com passos trêmulos e lentos. O sininho na porta da padaria anunciou a sua entrada patética, atraindo instantaneamente o olhar atencioso da mulher que comandava aquele pequeno santuário. Isadora paralisou por um breve e imperceptível momento ao reconhecer os traços envelhecidos e miseráveis do homem que um dia foi o seu grande amor. Gabriel percebeu a tensão repentina no ambiente perfumado, mas permaneceu em silêncio respeitoso, pronto para proteger a sua amada e o menino. Mateus caiu de joelhos no chão, extremamente limpo da modesta padaria artesanal, chorando lágrimas quentes de um arrependimento corrosivo e absolutamente tardio. As suas mãos encardidas tremiam violentamente enquanto ele balbuciava pedidos de desculpas incoerentes, implorando desesperadamente por uma migalha insignificante de perdão divino, misericordioso. Ele confessou a sua ruína financeira brutal e a solidão asfixiante que agora o acompanhava dia e noite pelas ruas frias da metrópole caótica. A figura deplorável do ex-milionário prostrado aos pés da padeira provava que a lei do retorno era implacável e infinitamente mais poderosa. Isadora contornou o balcão de vidro com uma calma assustadora e majestosa, olhando para o homem ajoelhado, sem demonstrar qualquer vestígio de raiva vingativa. Os seus olhos profundos não carregavam ódio escuro, nem alegria sádica pelo sofrimento merecido do antigo marido, mas apenas uma pena distante e pacificada. Ela pediu suavemente que ele se levantasse, afirmando com a voz firme de sempre
que a verdadeira justiça não se fazia através de humilhações públicas desnecessárias. A postura elegante e superior da mulher do povo esmagava os últimos resquícios de dignidade que Mateus ainda possuía. Com um tom quase maternal, Isadora explicou lentamente que já havia perdoado todas as ofensas e dores cruéis muito antes daquele encontro final. O perdão absoluto era o remédio milagroso que curou a sua própria alma ferida, libertando-a permanentemente das correntes venenosas do ódio e do rancor inútil. No entanto, ela deixou extremamente claro, com palavras cortantes como lâminas invisíveis, que perdoar não significava, em nenhuma hipótese, abrir as portas do seu sagrado coração novamente. O livro daquela história trágica de amor estava definitivamente encerrado, sem qualquer margem possível para novas e falsas esperanças desesperadas. Lucas aproximou-se timidamente, segurando a mão áspera e protetora de Gabriel, observando o pai biológico com a curiosidade melancólica de uma criança sábia e precoce. Mateus tentou esticar os braços fracos na direção do menino amado, mas o pequeno recuou instintivamente, buscando refúgio seguro no afeto genuíno do bom marceneiro. Aquela rejeição silenciosa e dolorosa foi o golpe de misericórdia mais letal que o empresário falido poderia receber em toda a sua vida terrestre amargurada. Ele finalmente compreendeu que o direito de ser chamado de pai foi irrevogavelmente leiloado junto com a sua própria dignidade, sem força sequer para articular uma última frase coerente de despedida respeitosa. Mateus abaixou completamente a cabeça pesada e virou-se em direção à porta da rua. O sininho tocou mais uma vez, anunciando a partida solitária do homem que tentou comprar a felicidade utilizando notas sujas de cobiça cega, extrema. Ele saiu da padaria arrastando os pés cansados sob os primeiros pingos de uma tempestade noturna que começava a lavar impiedosamente as calçadas de terra da favela paulista. A chuva gelada e forte escondia as suas lágrimas eternas de remorso doloroso, incontestável e punitivo. A figura miserável e encurvada do antigo trator da construção civil sumiu lentamente na escuridão úmida da viela periférica, carregando a cruz pesadíssima das próprias falhas. A justiça de Deus, escrita nas estrelas e executada pelo tempo paciente, equilibrou definitivamente a balança que a riqueza ostensiva tentou corromper de forma tão vã. O milionário falido que desprezou um amor genuíno e puro caminharia o resto dos seus anos sombrios, sentindo fome de um afeto inalcançável e infinitamente sagrado. O silêncio absoluto do universo foi a única e justa resposta aos seus constantes e tardios lamentos profundos. De volta ao aconchego iluminado e perfumado da sua amada padaria humilde, Isadora respirou profundamente e fechou a porta de vidro para se proteger do frio noturno. Ela sorriu abertamente para o seu dedicado companheiro e beijou suavemente a testa quente do seu amado filho, sentindo uma paz celestial e absoluta invadir o coração puro. A semente de resiliência e fé plantada no solo árido da rejeição e dor finalmente floresceu, transformando-se num belíssimo e invencível jardim de amor verdadeiro infinito. A mulher guerreira triunfou de maneira gloriosa sobre a superficialidade implacável do mundo, terreno cruel e vão. A luz acolhedora do letreiro artesanal continuou brilhando de forma firme contra a escuridão densa, abençoando todos os moradores trabalhadores daquela humilde e amada comunidade periférica brasileira. A história marcante de Isadora e Mateus tornou-se uma profunda lenda local sobre as terríveis e irrevogáveis consequências geradas pela cobiça sem limites da humanidade corrompida pelo dinheiro. Acima de qualquer ilusão mundana e falsa riqueza passageira da alta sociedade, o valor sagrado de uma família unida prevaleceu brilhantemente como o maior tesouro divino. As lágrimas de humilhação do passado transformaram-se para sempre no mais lindo sorriso doce de vitória. No final longo e implacável de todas as contas existenciais, terrenas dolorosas, a vida maravilhosa sempre ensina que absolutamente ninguém consegue colher bons e belos frutos semeando maldade profunda. O verdadeiro e grandioso império construído pela força do amor supera gigantescamente qualquer frágil castelo de areia
e mentiras erguido com tijolos da vaidade egoísta, prepotente, destrutiva, inútil. Isadora seguiu a sua jornada vitoriosa, abençoada pela divindade celestial. Enquanto o amargurado solitário engolia o seu choro num completo e merecido esquecimento das ruas encharcadas. A justiça tardia, mas infalível, selou esse destino inalterável com extrema e divina perfeição absoluta.